Olá, sou o professor Catian do canal Matemática para Vestibulares, Enem e Concursos Públicos. Mega revisão para o concurso da Prefeitura Municipal de Hortolândia. Banca SH Dias Consultoria e Assessoria. 4 editais publicados. Processo seletivo para professores. Inscrições encerram-se no dia de hoje. Edital 001-24. Edital 0,002-2024, concurso para médicos, inscrições encerradas. Edital 3-2024, concurso para assistente administrativo, inscrições até o dia 25 de novembro. Edital 4, vários cargos, nível médio e superior, inscrições até o dia 25 de novembro. Provas. Edital 1, professores, dia 15 de dezembro. Edital 2, 2024, médicos, prova dia 15 de dezembro. Editais 3 e 4, dia 26 de janeiro de 2025. Aqui tem um errinho, 2025. Assistam 45 questões de matemática e de raciocínio lógico das bancas SH Dias e GEX. Portanto, continuem assistindo esta videoaula. Questão 30. Calcule a área da figura geométrica ilustrada. Então, aqui nesse caso não tem nenhuma observação, mas acredito que este lado aqui é paralelo a esse lado aqui. Portanto, isso aqui é um trapézio. Se é a área de um trapézio, base maior, que é essa medida aqui, mais a base menor, vezes a altura, dividido por 2. Essa medida, a base maior, vai ser 5, uma vez que daqui até aqui é 3, mais 1, 5 centímetros. Substituindo, 5 mais 3 vezes 4 dividido por 2. Posso simplificar. 8 vezes 2, 16 centímetros quadrados, letra B. 31. Qual a probabilidade de uma pessoa obter 4 caras seguidas em 4 lançamentos, que tem cara ou coroa? Para cada lançamento, a probabilidade simples é 1/2. Então, vai ficar 1/2 na primeira, 1/2 na segunda, 1/2 na terceira, 1/2 na quarta. Portanto, 1/2 vezes 1/2, vezes 1/2, vezes 1/2, porque nós temos aqui 4 lançamentos seguidos. Juntando, multiplicando aqui, dá 1/32. Não tem essa alternativa. Se eu juntar esse fator com esse fator, dá 1/4 vezes 1/4. 1/4 vezes 1/4 é 1/4 elevado ao quadrado. Daí nós temos uma alternativa correta, que é a letra A. 32. Qual o cosseno de um ângulo cujo seno vale 1? Questão também recorrente, sempre nós lembramos para os nossos amigos. Esses ângulos que eles cobram são sempre os ângulos notáveis. 0, 30, 45, 60 e 90. Ângulo de 1/4. Lembrando, seno, essa tabelinha de cima, está dizendo que o seno é 1. Portanto, eles andarão sempre aos pares. Logo, o cosseno vai ser 0. Que é o ângulo de 90 graus. Não pergunta o ângulo, só pergunta o cosseno, letra B. Questão número 29. Vou manter a mesma formatação com a mesma numeração. Então, 29. Qual o valor de B do triângulo ilustrado abaixo? Eu tenho um triângulo retângulo reto em A. A é a hipotenusa, B cateto, C cateto. C quadrado é 81 centímetros quadrados. A quadrado é 225 centímetros quadrados. Portanto, com esses dois dados aqui, eu posso obter os valores de C e de A. Então, vejam.
Triângulo retângulo. Lembre-se, sempre pensa primeiro no triângulo pitagórico 3, 4, 5. Mas por quê? Se você tirar o valor de C, aqui dá quanto? Se C quadrado é 81, C é raiz quadrada de 81, que é 9. Apareceu algo semelhante a algumas questões anteriores. A quadrado é 225, A é a raiz quadrada de 225, que é 15. 15 vezes 15, 225. Portanto, esse triângulo aqui, onde C mede 9, A mede 15, é o triângulo pitagórico multiplicado por quanto? Por 3. Vejam, 3 vezes 3, 9, 5 vezes 3, 15, 4 vezes 3, 12. Portanto, B vale 12 centímetros. Mais uma vez, uma outra questão abordando o triângulo pitagórico mais simples. Temos outros, 3, 4, 5. Muito importante vocês lembrarem do triângulo pitagórico. Sempre a banca está solicitando. Questão número 28. Também é uma questão recorrente, onde eles pedem a área da figura geométrica. Eu tenho aqui um círculo. Sempre a banca coloca π como sendo 3. Então não tem que se preocupar. Não. Outro detalhe importante. A fórmula é πr², é raio. Algumas vezes eles dão o diâmetro. Diâmetro é o dobro do raio. Então, substituindo aqui, fica 3 vezes 4 ao quadrado, que é 16. 3 vezes 16, 48 centímetros quadrados, tranquilamente, letra C. Questão seguinte, 30. Considerando o perímetro de um quadrado, mede 64 metros, quanto mede um lado desse quadrado? Então, perímetro, lembra? Perímetro de um quadrado, perímetro de um círculo, de uma circunferência, que é o comprimento. Perímetro é o comprimento da circunferência, que ele também chama de arco inteiro. Se o quadrado tem 4 lados, se o perímetro mede 64, cada lado vai ser 64 dividido por 4, 16 centímetros, letra C. Então, perímetro de um círculo, de uma circunferência, perímetro de um quadrado, perímetro de um retângulo e perímetro de um triângulo. Cuidado! Questão número 35. Assinale a alternativa com o valor alfa abaixo, considerando que beta é 60 graus. Lembrando, a soma dos 3 ângulos internos sem cálculo nenhum é sempre 180 graus. Portanto, se você tem esse ângulo que é 90 graus, esse aqui que é 60, o terceiro ângulo alfa vai ser a diferença, 180 menos 90 menos 60, 30 graus, letra C. Muito cuidado também. Questão 34. Determina a medida do segmento AB da figura geométrica abaixo. Tem um triângulo retângulo um pouquinho deformado. Considere BC 1 centímetro, AC 1,25 centímetros. Quanto mede AB? Que é exatamente essa medida aqui, ó, AB. Pessoal, a dificuldade é essa. Se você for trabalhar o teorema de Pitágoras aqui, fica difícil. Lembre-se, a banca SH Dias e Jeque sempre coloca triângulo pitagórico. Olha aí, aqui mede 1, conforme o enunciado, BC é 1, AC é 1,25. Daí o senhor vai falar assim, mas professor Catian, como que aqui é 1? É exatamente o triângulo pitagórico. 3, 4, 5. Se eu dividir 3 por 4, ou melhor, 4 dividido por 4, vamos começar aqui. 4 dividido por 4, não importa se aqui é o 4, aqui é o 3. 4 dividido por 4 dá 1, então isso aqui é 1. Se eu dividir 5 por 4, dá 1,25. Então, o que aconteceu? Esse triângulo aqui é o triângulo pitagórico dividido por quanto? Por 4. Portanto, aqui vai ser o quê? 3 dividido por 4, 0,75. Que é exatamente a alternativa letra B. Então, propositalmente, acredito, eles colocaram para o aluno utilizar
o teorema de Pitágoras. Daí fica muito trabalhoso, porque é 1,25 elevado ao quadrado, mas tudo bem. Lembre-se, triângulo pitagórico, o triângulo famoso 3, 4, 5. Não esqueçam, sempre que for resolver triângulos, retângulos, pensa primeiro no famoso triângulo pitagórico, correto? Todas as questões que foram resolvidas utilizando o triângulo retângulo sempre partiu do triângulo pitagórico. Questão 23. Esta questão eu não fiz nem os cálculos. Veja que interessante. Não sei se foi erro da banca. Um terreno de 126 metros quadrados está à venda. Sabendo que seu comprimento tem 5 metros a mais que a largura. Quais as dimensões do terreno? Veja. Pessoal, uma coisa, sempre que possível, faça um desenhinho para facilitar. Aqui é x mais 5. Se você pensar nas alternativas, eu já elimino uma. Esta aqui está eliminada, 7. 5, a diferença é 2. 9, 6 e 21, a diferença aqui é 15. A diferença tem que ser 5 metros, está eliminado. A área tem que ser 126 metros quadrados. Então, se eu pegar esse primeiro aqui, 8 vezes 13, dá 54. Está eliminado. Portanto, 9 vezes 14, ou seja, se aqui medir 9, aqui medir 14, será que a área dá 126? 9 vezes 14, 126 metros quadrados. Letra D. Tá certo? Se alguém tiver dúvida, envie nos comentários. As numerações não batem uma vez que eu fiz a digitalização das provas. Considere a equação quadrática abaixo para responder as próximas duas questões. f de x igual 2x² mais 3x menos 5. Lembrando que a banca IGEX e a banca SH Dias, eles não fazem distinção de função quadrática e equação do segundo grau. Sempre estão pedindo coordenadas do vértice, raízes da equação ou da função. Então, questão 27. Determine o y do vértice da parábola gerada pela equação. Lembrando que a parábola tem duas coordenadas, o x do vértice e o y do vértice. Então, muito cuidado. Então, vejam. Eu tenho que as formulazinhas, esse primeiro valor aqui é exatamente o que nós chamamos de x do vértice, menos b dividido por 2a, menos o delta dividido por 4a, é exatamente o y do vértice. Observe, é exatamente esse ponto notável, que tem uma abscissa, que é o x, e tem uma ordenada, que é o y. Outro detalhe importante, sempre vejam quais são os valores do A, B e C. Então, eu tenho esta função, no caso aqui está dizendo que é função quadrática, o gráfico é essa parábola, 2x² mais 3x menos 5. O A sempre coloca para não fazer confusão. B, 3, A, 2, C menos 5. Como nós queremos o y do vértice, eu tenho que tirar o delta. O delta, lembrando, é menos b² menos 4ac. Substituindo aqui, eu tenho 3 ao quadrado, menos 4 vezes 2, vezes menos 5. Vai dar 9 mais 40. Então, vai ser exatamente 49. Agora, basta substituir nesta formulazinha, que é o segundo valor. Menos o delta dividido por 4a. Então, vai ficar menos 49 dividido por 4 vezes 2. 4 vezes 2 dá 8, menos 49 oitavos. Letra B. Questão 28. Na mesma questão de uma das provas, ele está pedindo o x do vértice. Poderíamos calcular primeiro o x do vértice, depois substituir para achar o y do vértice. Estou fazendo na mesma ordem. O x do vértice é esse valor aqui. Então, observando, muita atenção. Menos b dividido por 2a.
Então vai ficar menos B, o B é 3, então vai ficar menos 3 dividido por 2 vezes 2, menos 3 quartos, letra A. Então, não esqueçam dessas duas formulazinhas, são sempre sendo cobrados na banca IGEX e SHDIA. Não confundir com as raízes. Determine uma outra questão, determine de uma outra prova. Determine o y do vértice da equação abaixo. Aqui está falando que nova equação. Eles não distinguem equação de uma função, mas tudo bem, não é questão de anular. Essa função aqui é incompleta. Então, quando for tirar o delta, muito cuidado. Então, nós temos 2x² mais 4x igual a 0. Como o vértice do y depende do delta, eu tenho que tomar cuidado. A é 2, B é 4, C não aparece, é 0. Então, 4 ao quadrado menos 4 vezes 2 vezes 0. Isso aqui vai dar 0. Portanto, 16. Basta substituir na formulazinha. Sempre lembrando da fórmula. Menos delta dividido por 4A. Delta é 16. Então vai ficar menos 16 dividido por 4 vezes 2, 8. Menos 16 dividido por 8 dá menos 2. Não tem resposta. Correto? Não tem problema nenhum. O que interessa é a revisão. Questão 23. Qual o valor da soma das raízes? Não confundir soma com vértice. Soma é a primeira raiz mais a segunda. Tem uma outra fórmula que eles não solicitaram nunca. É o produto das raízes. A primeira raiz x1 vezes a segunda raiz. Então, sempre estão pedindo a soma. Mas não sabemos se numa dessas vão pedir isso aqui. Menos B dividido por A, C dividido por A. Da mesma forma, quem é o A? É esse coeficiente que não aparece. Aparece, mas é o elemento neutro. A1, B menos 3, C menos 3. Então, formulazinha, olha aqui, muito cuidado, não confundir com o vértice, menos 3. Como tem esse menos da fórmula, menos com menos dá mais. 3 dividido por 1, 3, letra B. Correto? Muito cuidado. Tem dúvida? Manda nos comentários. Questão 19. Questão também semelhante à questão que caiu de manhã. Transformação de unidades. Agora caiu tempo. Antes, no período da manhã, foi comprimento. Poderia ser peso. Vejam. 12 horas tem quantos minutos? Cada hora tem 60 minutos, 720 minutos, letra B. Questão 20. O resultado dessa expressão também caiu uma semelhante, só que era o expoente n, o índice n. Como aqui eu tenho tudo dentro da raiz, e é raiz quadrada, não precisa nem fazer fatoração. Raiz de 9, 3. Raiz de 2 ao quadrado, 2. Raiz de 4, 2. Raiz de 25, 5. Sai tudo fora da raiz. 2, 3, vezes 2, vezes 2, vezes 5. Multiplicando, 60, letra A. 21. Caiu também no período da manhã. Da manhã caiu o perímetro. Agora eu tenho a área. Círculo mede 2 metros de raio. Cuidado, pode ser diâmetro. Lembrando, de manhã eu coloquei a mesma imagem. Olha, perímetro 2πr, que caiu de manhã. Diâmetro é inteiro, o raio é metade, então o diâmetro é o dobro. A área é isso aqui. Portanto, o que vai ficar? Substituindo aqui, eu tenho 3 vezes π, 3, que é o π, desculpa, πr quadrado. Π é 3, sempre eles consideram π como sendo 3. 2 ao quadrado, 4, 12. Cuidado, primeiro eu calculo a potência, depois multiplica. 12 metros quadrados, letra B. Questão número 6. Um sorteio é composto por 20 números. Irá sortear uma bicicleta.
qual a probabilidade de uma pessoa que tem 2 números ganhar a bicicleta? Eu tenho aqui uma probabilidade simples. Lembrando, a probabilidade de um certo evento é o número de casos favoráveis dividido pelo número de casos possíveis. No caso aqui, o número de casos possíveis é o total de bilhetes, 20. Favoráveis, 2. Portanto, é a razão 2 20avos. E, simplificando, poderíamos até multiplicar por 5, já encontraríamos, dá 1/10. 1/10 é 0,10. Multiplicando por 100, 10%, letra C. Questão 17. Letícia foi a uma loja comprar uma geladeira que custava 15% de desconto. Essa geladeira custava R$ 1.555. Qual é o valor da geladeira após o desconto? Então, estas questões aqui não tem necessidade de fazer uma regra de 3 simples. Se a geladeira custava 100% e tem um desconto de 15%, significa que a geladeira vai custar 85% do valor estipulado pela loja. 85% é 0,85 vezes 1.555. Dá um pouquinho de trabalho, mas encontra o valor direto, que dá R$ 1.321,75, letra D. Questão número 10. Um eletrodoméstico é vendido à vista por R$ 500 ou em 2 parcelas, sendo a primeira no ato da compra, R$ 150, e a segunda 60 dias após, juros, mês comercial, no valor de R$ 420. Qual a taxa mensal utilizada nesse regime simples? Então, já está dizendo que é uma capitalização simples. Então, veja, valor financiado. O produto custava R$ 500 e deu uma entrada de 150. Então, ele financiou R$ 350. Então, esse é o valor, o capital. Ele financiou em 60 dias, 2 meses. E pagou R$ 420. Então, ele teve um juros de quanto? Se o produto ele devia 350, o produto com juros deu 420, significa que a diferença de 420 menos 350 vai ser exatamente o valor dos juros. Então, os juros aqui é esse valor aqui. Deixa eu colocar aqui. É esse valor aqui. Então, o que é o juros da capitalização simples? Capital vezes a taxa vezes o tempo. Então, 350 vezes I vezes 2, porque são 2 meses, igual a 70. Então, vai dar, multiplicando 350 vezes 2, 700, e dividido igual a 70. Então, I vai ser 70 dividido por 700, dividindo dá 0,10. Multiplicando por 100, 10%, letra C. Questão número 11. 3 placas de granito devem ser divididas em partes exatamente iguais, levando em conta o maior tamanho possível. Se as placas medem, então vejam, nós temos aqui as medidas das placas. Aqui está dizendo que a placa mede 54 metros e a outra mede 72 metros. E o que ele quer saber? O maior tamanho dessas duas placas. Basta achar o máximo divisor comum. Como esses números são pequenos, o máximo divisor comum poderia ser resolvido pelas alternativas. Então, observe, 11 não é divisor comum, então está excluído. O 5 também não está excluído. Então, vamos calcular. O 7 também não é, né? Então, vamos lá. O máximo divisor comum, pelo método da
divisões sucessivas, eu tenho que utilizar, desculpa, que são 3 números, 45 metros, 54, 72. Dividimos pelos números primos em ordem. Divido por 2. Dá quanto? 45, que não é divisível, 27, 36. Quando não é divisor comum, coloca em preto. Divide por 2. 45, 27, 18. Divide por 2. Não é divisor comum. Só divide 2 números. Pronto. Agora, o próximo divisor é comum. É o 3. Dá 15, 9 e 3. O próximo divisor é comum. Então, vai dar 5, 3 e 1. O próximo não é divisor comum. É o 3. Só divide um deles. Então, repete o 5, 1, 1. O próximo é o 5, também não é comum. Então, o máximo divisor comum, que é o tamanho da placa, vai ser exatamente 3 vezes 3, 9 metros. Esse 9 aqui é o único divisor comum, ou seja, é o único número que divide simultaneamente 54 dividido por 9 dá 5, 54 dividido por 9 dá 6, 72 dividido por 9 dá, exato, dá 8. Então, resposta letra D. Questão número 15. Determine o valor da soma das raízes da equação 3x² menos 12x mais 12. Para calcular a soma e o produto das raízes de uma equação de segundo grau, não há necessidade de resolver a equação. No caso da soma, basta utilizar esta formulazinha aqui, ó, menos b dividido por a, onde b é esse coeficiente do 12 e o a é esse coeficiente aqui do x². Jogando aqui na formulazinha, eu tenho menos 12 dividido por 3, menos com menos dá mais, 12 dividido por 3, portanto, a soma das raízes é exatamente 4, letra B. Questão 16. Em uma cozinha, 10 cozinheiros fazem 60 pratos em 4 minutos. Então, 3 grandezas, regra de 3 composta, sem setinha para cima e nem setinha para baixo. 8 cozinheiros trabalhando 6 minutos, quantos pratos? Então, eu tenho aqui 3 grandezas, 3 colunas, causas e efeito. Cozinheiros, pratos e minutos, o que significa o efeito, o resultado, ou seja, tendo cozinheiros e tendo minutos de trabalho, eu tenho produção de pratos. Então, a quantidade de pratos produzidos pelos cozinheiros é o efeito. Logo, cozinheiros e tempo, causas. Colocando na tabela 10, 4, 60. Quantos pratos? X. 8 cozinheiros, 6 minutos. Lembrando, não tem necessidade de colocar as famosas setinhas. Basta lembrar que o produto das causas é diretamente proporcional ao efeito. Como eu tenho aqui o efeito x aqui, eu vou multiplicar assim, 10 vezes 4 vezes x para deixar no primeiro membro. Já coloca aqui, ó. É igual 8 vezes 6 vezes 60. Simplifica. Tem um zero no 10. Tem um zero no 60, corta, corta. Então, ficou 4x igual a 288. Logo, x, 288 dividido por 4, que é exatamente a quantidade de pratos produzido por 8 cozinheiros em 6 minutos, alternativa letra D. Entenderam? Simples. Questão 17.
Um aparelho de televisão foi vendido com um prejuízo de 15% por 1.530. A pergunta é, quanto custa a televisão, o preço original? Logicamente vai ser bem menor ou menor, vai ser maior que R$1.530. Então, vejam, não tem necessidade de utilizar regra de 3 simples. Façam o seguinte: se o preço eu chamar de X teve um desconto de 15%, que custa isso aqui, significa que este preço aqui, em relação a X, é 85%. Então, o que eu vou fazer? 85% de X é igual a 1.530. Como 85% é 0,85, é 0,85 vezes X, que é 1.530. Portanto, X, 1.530 dividido por 0,85, que dá exatamente um valor maior que 1.530. R$ 1.800, letra C. Questão número 18. Foram colocadas numa urna esferas numeradas de 15 a 30. Ao retirar uma esfera ao acaso, qual a probabilidade de ter um múltiplo de 4? Lembrando que as questões de probabilidade da banca SH Dias são eventos simples. Então, preste muita atenção. O que eu preciso tomar cuidado é identificar quantos números nós temos, casos favoráveis, o número de casos possíveis. Neste caso, os casos possíveis são as esferas numeradas de 15 a 30. Se vocês tiverem dificuldade, conta no dedo. 15, 16, 17, 18, tá. Ou então faz assim, 30, subtrai o primeiro da 15, soma 1, dá a quantidade, 16. Múltiplo de 4 são aqueles divisíveis por 4, ou é a tabuada do 4 dentro desse intervalo. Então, 15 não é. 16, o próximo é o 20, 24, 28. Então, eu tenho, 16, 20, 24, 28. Quantos números? 1, 2, 3, 4. Portanto, a probabilidade do evento ser múltiplo de 4 é a razão entre 4 sobre 16, que é 1/4. Isso em forma de fração, não é o caso. Divide, dá 0,25, também não é o caso. Multiplica por 100, 25%. Alternativa, letra D. Questão número 2, questão de contagem, só que especificamente está dizendo anagramas. O que são anagramas? Anagramas é um jogo de palavras que utiliza a transposição ou o rearranjo de letras de uma palavra ou frase, com o intuito de formar outras palavras com sentido ou não sentido. Eu tenho a palavra zero. Se eu mudar a posição aqui, eu vou ter uma outra palavra, que pode ter sentido ou não ter sentido, que nós chamamos de anagramas. Nós vamos utilizar a permutação simples, permutação de n fatorial, quando não tem letras repetidas. Todas são letras diferentes. Então, o que nós temos? Permutação de 5, uma vez que 0 tem 5 letras. Permutação de 5 é exatamente 5 fatorial. Corrigindo aqui. 5 fatorial é 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Multiplicando esses 5 fatores, eu tenho o total de anagramas, 120. Ou seja, 120 palavras, algumas com sentido, outras sem sentido, letra C. Questão 8. Questão recorrente em concursos da banca SH Dias. Uma TV sofreu um aumento de 10% em abril, 10% em julho. Ele quer saber o aumento nesse bimestre. Atenção, cuidado.
não é 20%. Descartado. E tem que ser maior do que 20. Correto? Tudo bem. Aqui tem todas alternativas maiores que 20. Então, o que nós fazemos? X é o preço da TV. O primeiro aumento, 10%. Com 100%, 110% de X. O que é 110% em forma de decimal? Se eu dividir isso aqui por 100, eu tenho 1,1 vezes X. Segundo aumento, 10% em cima desse valor. Então, vai ser 110% vezes 1,1x. Isso aqui é 1,1, então vai ficar 1,1 multiplicado por 1,1, que dá exatamente 1,21 vezes o preço inicial. Esse vai ser o preço final. Portanto, se o preço inicial é x, aqui deu 1,21x, houve um aumento de quanto? De 0,21 em forma de decimal. Multiplicando isso aqui por 100, eu tenho exatamente a porcentagem acumulada, 21%, letra B. Questão número 9. Uma outra questão de sequência aritmética. Só que eu tenho aqui uma sequência chamada progressão aritmética. Não teria nem necessidade de estar aqui, progressão aritmética. Basta saber o padrão de formação desses números aqui. 9, 17, 25, esse termo aqui intermediário, e aqui 41. Observe que na sequência aritmética, os números a partir do segundo, eles são somados por uma razão. 9 mais 8 dá 17, 17 mais 8 dá 25, portanto, 25 mais 8 dá exatamente esse quarto termo. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Portanto, 33, letra A. Questão 10. Questão recorrente, muito importante, sempre sendo cobrado pela banca SH Dias, e é uma questão que está viralizando na internet, com outra formatação. João e Léo têm peças de um quebra-cabeças para montagem. Os dois possuem 950 peças. Sabendo que João tem 890 a mais que Léo, quantas peças tem Léo? Léo vai ter uma quantidade menor. Isso aqui é bem simples, pessoal. E eu vou resolver passo a passo, mas a dica de final vai ser bem simples. Bom, Léo, X, menor. João, X mais 890. A soma do Léo mais o João dá 900. Somando X mais X, 2x mais 890 é igual a 900. Portanto, 2x, 900 menos 890, 2x igual a 10. Portanto, Léo tem 5 quebra-cabeça, 5 peças. Letra D. Na realidade, vocês fazem o seguinte: pega esse valor, menos esse valor, divide por 2. Pronto. 900 menos 890, 10. Divide por 2, 5. Letra D. Número 3. Uma calça que custava R$ 195 em uma loja estava com 25% de desconto se o pagamento fosse no dinheiro e 20% de desconto se fosse pagamento no cartão de crédito. Considerando que uma pessoa pagou a mesma no dinheiro, então o valor pago foi dele. Então, nós temos duas informações. Ou paga no dinheiro, tem desconto de 25%, ou paga no cartão com desconto de 20%. Então, vejam, então nós temos que tomar muito cuidado. Uma pessoa comprou e pagou no ato no dinheiro, significa que ele teve um desconto de 25%. Nessas questões, nós estamos sempre resolvendo na forma
inversa. Como ele tem um desconto de 25%, quanto é que ele vai pagar? 100% menos 25%. Ele vai pagar 75% desse valor. Então, 75% de R$ 195. Aqui, presta atenção. Como nós não temos muitos zeros aqui, e eu vou transformar isso aqui na forma decimal. O que é 75%? É 75 dividido por 100. O que é 75 dividido por 100? É 0,75 vezes 195. Multiplicando isso aqui, nós temos exatamente o preço da calça com desconto de 25%. R$ 146,25. Alternativa letra C. Questão número 4. Banca Instituto Consulpan. Algumas dessas questões nós já resolvemos quando nós gravamos videoaulas específicas para essas bancas. Então, provavelmente, as questões estão duplicadas. Algumas eu fiz uma adaptação. Paula pagou um celular e pagou de entrada 30% do valor do aparelho. Sabendo que o valor restante a ser pago é R$ 875, então o valor desse celular é. Então, vejam, é uma questão bem interessante que sempre cai nos concursos dessas bancas. Então, vejam, como Paula deu 30% de entrada, significa que ele ficou devendo em porcentagem 70%, correto? Ele deu 30%, 100% menos 30%, 70%. O texto diz que esse 70% que ela pagou, o restante, é equivalente a R$ 875. Então, vejam, eu tenho exatamente que achar o valor do celular que vai ser maior do que R$ 875. Um outro detalhe, nós estamos resolvendo problemas de porcentagem sem necessidade de regra de 3 simples. Todas as questões, porque são questões muito mais rápidas. Portanto, resolvam, se estiverem interessados, resolvam utilizando regra de 3 simples. Então, se eu chamar de X o valor do celular, o que significa? Que 70% do valor é igual a 875. Ou seja, 70% de X é igual a 875. Aqui também, e eu vou escrever o 70% em forma de decimal. 70% é 0,70x, igual a 875. Poderíamos utilizar em termos de fração? Poderíamos, não tem problema nenhum. X, que é o preço do celular, vai ser superior a R$ 875, que vai ser exatamente 875 dividido por 0,70. Efetuando essa divisãozinha com cuidado para não errar, dá exatamente R$ 1.250. Alternativa letra A. Questão número 8. Ricardo aplicou um capital de R$ 3.000 por 8 meses a uma taxa de 2% ao mês. Calcule o regimento juros simples dessa aplicação. Novamente, uma questão da banca SH Dias, adaptada, onde está bem claro o juros simples que deve ser utilizado. O tempo está em meses e a taxa está em meses. Portanto, sem problema nenhum. Capitalização simples. Pessoal, não esquece o que é capitalização simples e o que é capitalização composta. O que é juros da capitalização simples? Montante aqui, por exemplo, basta calcular os juros e somar com o montante. Então, vejam, capital, R$ 3.000. Taxa, 2% ao mês. 8 meses. Então, vejam, o que vai ser os juros? R$ 3.000 vezes 2% vezes 8. O que é 2%? Como tem os zeros aqui e vai multiplicar, vocês utilizem isso aqui em fração, correto? Não precisa colocar 0,02, fica mais trabalhoso. Vocês só fazem isso quando não tem zeros para multiplicar. Então, aqui vai ficar assim, R$ 3.000, 2%.
2 centésimos, 2 sobre 100, vezes 8. Corta 2 zeros aqui, 2 zeros, ficou quem? 30 vezes 2 vezes 8. Multiplicando dá R$ 480, alternativa letra A. Pessoal, muita atenção. Questões de capitalização simples, capitalização composta. Não podem errar. Questão número 9. Instituto Mais. Em uma escola localizada no município de Santana de Parnaíba, 120 alunos fizeram a prova final. 15% foram reprovados. A quantidade de alunos que foram aprovados é questão recorrente em concursos públicos. Eles colocam um dado e perguntam outro. Sempre é o complementar do 100, correto? Ele tem como dados alunos que fizeram a prova e foram reprovados. E pergunta os aprovados. Algumas vezes fala assim, aluno do sexo feminino e calcula aluno do sexo masculino. Então, vocês têm que tomar muito cuidado. Vejam, como foram reprovados em porcentagem 15%, quantos foram aprovados em porcentagem? 100% menos 15% dá 85%. Então, vamos calcular direto os aprovados. 85% de quem? Do 120. O que é 85% de 120? É multiplicar. Como não tem zero, só tem um zero aqui, eu vou escrever isso aqui na forma decimal. De novo, o que é 85%? Desculpa, hoje é sábado. 0,85 vezes 120. Multiplicando isso aqui, dá exatamente 102 alunos que foram aprovados. Vocês podem fazer direto, de outra forma? Fazem. Calcula os reprovados, depois subtrai. Pode utilizar a regra de 3 simples? Também podem, sem problema nenhum. E eu evito utilizar regra de 3 simples em problema de porcentagem, a não ser que o exercício seja um pouquinho mais complexo, correto? Alternativa, letra A. Vamos lá. Questão número 10. Luísa deseja comprar um tênis cujo preço anunciado é de R$ 500. No pagamento à vista, era concedido um desconto de 15%. Assinale a alternativa que apresenta o valor que Luísa pagou à vista pelo tênis. Então, vejam, cuidado. Nós temos aqui o preço de 15%, tem um desconto de 15%. Como ela vai pagar à vista, tem um desconto de 15%. A mesma questão anterior do Instituto Mais. Estão vendo o tipo de questão? Ele quer saber quanto que pagou. Então, vamos fazer o seguinte, da mesma forma. Como ela tem um desconto de 15%, pergunto, quanto que ela vai pagar em porcentagem? 100% menos os 15%. Então, ela vai pagar 85% de R$ 500, correto? Não precisa calcular o desconto de 15%, depois fazer uma outra subtração, correto? Então, observe, da mesma banca. Então, o que é 85%? Agora sim, ó, como 85% eu vou multiplicar por 500 e tem zeros aqui, eu vou transformar isso aqui em fração. Por quê? Corta 2 zeros, 85 vezes 5. 85 vezes 5 dá quanto? R$ 425. Alternativa letra B. Tranquilo. Muito cuidado com essas questões, correto?
Questão 21. Um atleta treinou para uma corrida por 2.160 minutos. Logo, pode-se dizer que treinou por... Então, a banca está solicitando que o candidato transformasse 2.160 minutos em horas. Lembrando que uma hora tem 60 minutos. Portanto, para saber quantas horas, dividimos 2.160 minutos por 60 minutos. Encontraremos exatamente 36 horas. Letra D. Questão 22. Uma ONG está preparando kits de higiene para os desabrigados. Existem 36 pacotes de lencinho e 42 pastas de dente. Eles querem separar na menor quantidade de kits possíveis, mas que todos tenham a mesma quantidade de produtos e sem misturar. A quantidade de produtos em cada kit será. Então, para obter a quantidade de produtos em cada kit de lencinho e de pasta de dente, nós vamos utilizar o MDC, o maior divisor comum desses dois números. Como os dois números são números pequenos, poderíamos até calcular o MDC mentalmente, mas vamos fazer utilizando o método da decomposição simultânea, que facilita para a resolução de outras questões. Então, vamos lá. 36 e 42, nós devemos dividir pelos números primos. Lembrando que os números primos são aqueles que têm somente dois divisores. Então, é o 2, o 3, o 5, 7, 11 e assim sucessivamente. Quando o divisor primo for comum, eu coloco em vermelho. 2 é um divisor comum, porque divide simultaneamente os dois números. Então, vai dar 18 e 21. Ainda podemos dividir por 2, mas não é divisor comum. Coloco em preto. Dá 9 e repete o 21. O próximo divisor primo é o 3. É um divisor comum. Então, coloco em vermelho. Dá 3 e 7. Ainda podemos dividir por 3. Vai dar 1, repete o 7. E o próximo divisor é o 7. Terminamos a decomposição simultânea. Portanto, o maior divisor comum desses dois números aqui é exatamente esses dois fatores primos em vermelho. 2 vezes 3, 6 produtos em cada kit. Ou seja, 6 produtos, 6 pacotes de lencinho e 7 pasta de dente em cada kit. Letra D. Questão 23. Um prédio que mede 45 metros mede também. Então, a banca está solicitando que o candidato transformasse em centímetros ou em milímetros. Lembrando, 1 metro em 100 centímetros. Portanto, 45 metros, 45 vezes 100 centímetros, 4.500 centímetros, letra D. Questão número 24. A fração 3 quintos representa em porcentagem. Lembrando que nós podemos transformar uma fração em porcentagem, ou transformando numa fração equivalente, cujo denominador seja 100, ou fazendo a divisão. Eu vou fazer a divisão. Dividindo 3 por 5, eu encontro exatamente 0,60, que multiplicando por 10 dá 60%, letra D. Questão 25. Considerando as informações abaixo, determine o tempo investido na aplicação regida por juros simples, onde o capital é de R$ 32.000, a taxa 7% ao mês e os juros gerados de 17.920. Lembrando que na capitalização simples e na composta, a taxa e o tempo deverão estar na mesma unidade. Aqui, a taxa está em mês e o tempo nós queremos saber em meses. Portanto, sem problema nenhum. Juros simples. O que é o juro? Capital vezes a taxa vezes o tempo. Vou substituir esses valores. Os juros é de 17.920, capital
32 mil. A taxa, vou transformar 7% em 0,07. Então, nós temos R$32.000 vezes 0,07 vezes T, que é igual a 17.920. E eu vou tirar os centavos, uma vez que não temos centavos em nenhum dado. Multiplicando 32 mil por 0,07, dá 2.240 T, que é igual a 17.920. Portanto, T vai ser 17.920 dividido por 2.240, que dá exatamente 8 meses. Letra B. Questão SH Dias. Sabendo que o seno de um ângulo é 1/3 com x do primeiro quadrante, determine o cosseno desse mesmo ângulo. Lembrando a todos que no primeiro quadrante, todas as funções trigonométricas são positivas. Primeiro quadrante é esse quadrante aqui, ó. Então, seno, cosseno, tangente, cotangente são todos positivos. Então, vejam, se for um ângulo dentro das tabelas notáveis, não precisa fazer cálculo nenhum. No caso aqui, nós vamos fazer o cálculo para mostrar para vocês a sistemática. Então, veja, a relação fundamental da trigonometria diz que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Como seno é igual a 1/3, substituindo aqui, eu vou ter 1/3 ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. 1/3 ao quadrado dá 1/9, mais cosseno ao quadrado igual a 1. Passando 1/9 para o segundo membro, eu tenho cosseno ao quadrado igual a 1 menos 1/9. Tiro o mínimo aqui, que é 9, então vai ficar 9 menos 1, que é 8. Então, o cosseno ao quadrado é igual a 8/9. Logo, o cosseno raiz quadrada de 8/9, que é mais ou menos. Daí, se fosse, por exemplo, no segundo quadrante, o cosseno seria negativo. Então, tem que saber os sinais do cosseno, seno e tangente. Então, aqui, vou colocar aqui, o seno no primeiro é positivo, no segundo é negativo, e aqui também é negativo. Isso aqui são os sinais do seno. Por sua vez, o cosseno nos 4 quadrantes vai ser positivo aqui, negativo, negativo e aqui positivo. O eixo dos senos é esse eixo aqui na horizontal. E o cosseno, esse eixo aqui. Então, vejam, raiz quadrada de 8/9 é irracional. Então, decompondo isso aqui, eu tenho 2 raiz quadrada de 2 dividido por 3. Então, cosseno, sinal positivo, letra C. Vejam a questão seguinte. Considere a equação abaixo. Indique o valor de x. Então, eu tenho seno, cosseno de 30 e 60. Todos são do primeiro quadrante. Então, vocês têm que saber a tabelinha dos ângulos notáveis. 30, 45, 60. E o 0 e o 90. Então, tenho esse aqui, ó. Seno, cosseno e de 60, 30, 45, eles andam aos pares. Vejam, quando for 30 graus, o seno é 1/2, o cosseno raiz de 3 sobre 2 e a tangente raiz 3 sobre 2. Então, eu tenho aqui seno de 30, nessa equaçãozinha. Então, seno de 30, 1/2, cosseno de 60, 1/2. Então, substituindo, fica 1/2 vezes 1/2 igual a x sobre 2. Aqui vai dar 1/4 x sobre 2. Multiplica aqui em cruz, 4x igual a 2. X 2/4, x igual a 0,5, que é exatamente a alternativa letra A. Portanto,
esta tabelinha dos ângulos notáveis de 30 graus, 45 graus e 60 graus é sempre interessante saber. Então, toda vez que fala assim, cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Quanto que vale o seno? Raiz de 2 sobre 2. Sempre andam aos pares. Portanto, memorizem essa tabela. Gostaram? Inscreva-se no canal, ative o sininho, dá um like. E vocês que estão estudando para o concurso da Prefeitura Municipal de Hortolândia, continue no meu canal. O link da playlist está na descrição desta videoaula.